Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Essa é uma edição especial, uma edição ao vivo, participando da Semana Nacional da Educação Financeira. É uma semana que acontece todos os anos, ações promovidas durante todo o ano, durante essa semana, para que a gente fale mais sobre dinheiro, para que a gente converse mais sobre dinheiro. Eu acho que esse é um ponto fundamental. À medida que a gente conversa, à medida que a gente fala sobre dinheiro, questões financeiras deixam de ser tabu. Questões financeiras passam a ser entendidas melhor, a gente lida melhor com o dinheiro. E essa é a ideia, esse é o mote desse programa. Hoje a gente está na edição especial, comemorativa. Vou começar um programa com áudio de um participante que não pôde estar ao vivo, mas mandou áudio. E depois a gente vai conversar com as pessoas que estão aqui com a gente, tanto pelo Zoom, você que está vindo ao vivo agora pelo YouTube, ou que vai ver depois no YouTube, ou que vai ver depois no Spotify. A ideia é que a gente fale mais sobre dinheiro. Vamos começar sem muita enrolação, para a gente começar o assunto logo aqui. Vamos ouvir Luciano. Fala, meu amigo Rafael, tudo bem, cara? Eu queria tirar uma dúvida com você. Cara, como a gente faz para gastar no cartão de crédito e ganhar milhas? Que eu vejo que as pessoas fazem muito isso, mas eu tenho medo de me endividar, né? Comprar no cartão, gastar o dinheiro e depois não ter como pagar. Qual a dica que você me dá? Valeu, Luciano. Eu acho que essa é uma questão, vocês viram ele falando aí, né, sobre gastar no cartão de crédito, buscando acumular milhas, viajar com milhas, ter retorno financeiro com as milhas. Mas tem medo de se endividar. Eu acho que esse é um ponto que pega muita gente. O marketing, começando com a questão das milhas, né? O marketing em cima das milhas de ponto, cashback, bônus, é muito grande. E a gente, nós, seres humanos, temos a tendência a querer nos dar bem em tudo. A gente quer receber o prêmio, a gente quer receber a milha, quer receber o bônus. Porque a gente compra e pensa assim, pelo menos estou ganhando milha, pelo menos estou ganhando ponto, pelo menos estou ganhando cashback. Eu, nos atendimentos, quando as pessoas falam sobre gastos de cartão de crédito, normalmente eu pergunto, e aí, qual o objetivo? A resposta quase sempre é ganhar milha. E eu pergunto, quantas milhas, quantas viagens, quantas vezes você utilizou as milhas? Eu posso chutar que eu acho que 80, 90% das pessoas diz que nunca usou, mas que é aquele inconsciente, aquele mentalmente de estou comprando para ganhar milha, sendo que não necessariamente utiliza essas milhas ao longo do tempo. A gente tem que entender que milha, ponto, cashback não é nada de graça. É feito para incentivar o uso do cartão de crédito. É feito para que a gente gaste cada vez mais e, de fato, use o argumento: estou gastando, mas estou ganhando milha, que a gente não utiliza muito. Tem gente que consegue ter retorno usando milha, ponto, consegue? Sim. Poucas pessoas. Pegar a massa que utiliza cartão de crédito, são poucas pessoas que têm um retorno muito alto, um retorno positivo. Consegue? Consegue. Não é necessariamente a maioria das pessoas comprando, é trocando, pegando bonificação, aproveitando promoção. Não é de fato, basicamente, usando o cartão de crédito. Pessoas que têm retorno alto de ponto, milha, cashback, usando o cartão de crédito, é um número ainda menor. Se são poucas pessoas que aproveitam, quem aproveita basicamente gastando é um número ainda menor. E a gente tem que ter cuidado exatamente para não incentivar inconscientemente um gasto elevado para ganhar milha e acabar se endividando, como o Luciano falou. É um cuidado que a gente precisa ter, porque o gasto com o cartão de crédito, ele por si só, ele já é um gasto que a gente não sente. O uso do cartão de crédito, se vocês estiverem aqui nos ouvindo, né? Tiver que sair, tomar um cafezinho, comprar um cafezinho, tiver que pagar numa cédula 10, 20, 30 reais, vai pensar 10 vezes antes de tirar da carteira, tirar da bolsa e fazer o pagamento. Hoje eu estava até procurando minha carteira aqui, não está nem por aqui. Vou fingir que o mouse é a carteira. Hoje, se a gente tá na rua, vai usar o cartão de crédito, que aproxima o cartão, pega o celular, a gente coloca na maquininha, nem olha às vezes,
se a pessoa ali colocou o valor exato e já gasta. A gente não percebe. Chega no fim do mês, vem a fatura chega no e-mail, abre o e-mail e fala: "Ih, clonaram meu cartão, não fui eu não." Quando você vai olhar, foi você. Porque a gente não sente o que a gente chama de dor do pagamento. Quando a gente usa o cartão de crédito, a gente não sente, a gente só gasta. A gente só vai gastando, vai deixando a bomba lá, a caixa preta do cartão de crédito. Quando recebe a fatura, tem uma surpresa. Então, muito cuidado com o uso do cartão de crédito. No uso no dia a dia mesmo, tem que ter cuidado. Ele é importante. Muitas pessoas não conseguiriam ter acesso a diversos bens. Não dá para falar para a pessoa esperar juntar o dinheiro de comprar o fogão, juntar o dinheiro de comprar a geladeira. São itens básicos. O cartão de crédito ajuda muito nisso. Tem uma emergência, tem um problema, o cartão e o parcelamento ajudam muito nisso. O problema é quando a gente vai trazendo ele no dia a dia. Aí vem, bota uma parcela aqui, tá em promoção, pega porque não vai perder promoção, parcela. Ah, vou gastar mais aqui, mas estou ganhando ponto, estou ganhando milha. E vai acumulando, vai aumentando o gasto. O que nem compraria, compra por causa de milha, de ponto. Mas alguém pode falar: "Rafael, mas eu boto tudo que eu já gastaria no cartão." Perfeito. Quem consegue jogar somente o que já gastaria, ao menos está ganhando alguma coisa de fato no cartão de crédito ali. A questão é que é muito difícil de ficar nesse: vou jogar somente o que eu gastaria. A gente gasta mais. A gente vai jogando, vai somando. E aí quando você vai ver, a fatura vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então tem que ter muito cuidado, muita disciplina. Dá para usar e ter retorno? Dá. Você tem que gastar o dinheiro, compras, e se ligar em outras questões também. E se ligar em outros momentos de troca, bonificação, aproveitar descontos, porque assim você multiplica as milhas que você teve. Como dá também para você evitar isso. Evitar esse gasto no cartão de crédito, porque você pode ter certeza. O que você vai economizar não usando no cartão de crédito, o que você vai economizar não gastando no cartão de crédito, gastos que você não faria normalmente porque você não tem dinheiro, vai ser muito mais do que milha, do que ponto que você vai ganhar somente gastando, somente comprando. A questão é que quando a gente tem um cartão, a gente não deixa de sair, não deixa de almoçar, não deixa de jantar, não deixa de comprar isso ou aquilo. Joga no cartão, mês que vem eu resolvo. Joga no cartão, parcela, eu vou ver quando eu vou resolver. Quando a gente não tem um dinheiro, não. A gente vai comprar se tem um dinheiro. Deixa o cartão para o essencial. Deixa o cartão para ele servir de ajuste. Ponto. Rafael, eu consigo me organizar da melhor maneira possível. Eu tenho um controle muito bom. Ok, a gente consegue usar. Só que a maioria das pessoas não vai ter esse controle. Então não adianta sair falando que todo mundo consegue, que vai ser bom para todo mundo, porque a maioria das pessoas vai se endividar. Se você consegue ter o controle, maravilha. Para você vai resolver. Se você acha que não tem o controle, deixa o cartão de lado, pense em milha, ponto cashback. Não é para o seu momento agora. Se organiza e depois você pensa nisso. Tá certo? Agora vamos para o nosso convidado. Vou chamar ele aqui. Felipe Soares. Já está na tela para todo mundo ver. Boa noite, Felipe. Se apresente um pouquinho e vamos. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua questão financeira? Boa noite. Boa noite, pessoal. Me chamo Felipe Soares. Eu atualmente trabalho no Corpo de Bombeiro, Militar da Bahia, e também faço freelance, né? Eu sou músico também, então tenho essa segunda fonte de renda aí. Minha relação com o dinheiro, assim, já foi muito boa. Depois deu uma caída. Eu passei Acontece. por uma fase. Oi? Acontece. Passei por uma fase aí bem descontrolada, mas nos últimos tempos eu tenho conseguido, né? Tenho conseguido me controlar e, graças a Deus, as finanças hoje estão bem equilibradas. E, assim, é uma questão que eu tenho, inclusive, que, assim, todo servidor público possui muitas facilidades para conseguir empréstimos consignados.
e isso termina sendo uma cilada. Eu mesmo já fiz muita besteira. Na minha fase descontrolada, Quando, eu peguei quando dinheiro você emprestado. falou do descontrole, já ia perguntar se era o consignado. É, exatamente. Peguei muito empréstimo consignado para viajar, para curtir, sabe? E fiquei pagando durante muitos anos. Mas, graças a Deus, já quitei todos. Hoje eu só pago o empréstimo que é referente ao carro, né, que eu adquiri, Sim. que na verdade eu vi que a taxa de juros do empréstimo sairia melhor do que a do financiamento. E a grande questão no meu caso é o seguinte: agora que eu estou com as finanças equilibradas, razoavelmente equilibradas, o que vale mais a pena fazer amortização desses empréstimos e terminar quitando, ou de repente juntar dinheiro em alguma caixinha, em algum CDB e ganhar com juros em cima. Esse é que é o grande ponto agora que eu estou vivendo. Perfeito. Eu vou, antes de responder as perguntas, me permita só falar um pouco sobre o consignado, porque é um problema muito grande. Eu tenho alguns clientes, servidores, é batata. Servidor tem o consignado. É um dinheiro fácil. É um dinheiro. Hoje está mais fácil ainda. Você abre o aplicativo, chega no e-mail do corporativo, você, na própria, às vezes, no local que você trabalha, tem uma agência ali, tem um posto do banco que o gerente fica oferecendo qualquer coisinha, o gerente fala, não, paga o consignado, não, faz o consignado. Quero reformar a casa, quero viajar, quero comprar o carro. Tudo é consignado porque é muito fácil. É muito tranquilo, é muito prático pegar esse empréstimo. Você abre o celular, entra no aplicativo, o dinheiro está na sua conta amanhã. A gente não pensa na consequência disso. Uma coisa é quando a gente pega o consignado, quando aconteceu algum problema, se endividou, não tem como pagar. Você pega o consignado para equalizar a situação. Outra, como você falou, quero viajar, quero curtir, quero sair, pega o consignado. Seu salário, às vezes, e muitas vezes o ponto é, o salário já não dá para pagar as contas do mês. Ou fica apertado, fica no limite. Vou me virando, pego o consignado para reformar a casa, pego o consignado para viajar. Só que no mês seguinte, vai vir um desconto ali no salário. Vai vir 10, 15% a menos. Vai vir um percentual menor. Então, se o salário já estava difícil, cheio, imagina ele com um percentual menor. E aí a gente entra na bola de neve. Porque vai se endividando, vai comprometendo, pega um consignado para pagar o consignado. Aí renegocia o consignado. Tem diversos clientes que e o gerente vai empurrando a renegociação do consignado. Renegocia, vai olhando para frente. Aí entra o dinheiro na conta, mês que vem o salário vem cada vez menor. E vai diminuindo o salário. Tem um limite? Tem, mas compromete. Então, o consignado ele é muito fácil. É melhor do que pegar um empréstimo pessoal fora? É. É melhor do que financiar, às vezes, até um financiamento de carro, taxa de juros? É. Na maioria das vezes é. Por quê? Por causa da garantia. A instituição financeira, não defendendo de forma alguma ninguém nem nada, ela tem um risco em emprestar dinheiro. O risco é da pessoa não pagar. Esse risco é calculado nos juros. Quanto maior o risco da pessoa não pagar, maior os juros. No consignado, não tem esse risco da pessoa não pagar, porque é descontado em folha. Então, a taxa de juros é menor do que, por exemplo, a taxa de empréstimo pessoal que a gente consegue no banco, vai no banco e pega. Porque o banco tem garantia que vai receber. Então, essa taxa é menor. É menor do que pegar empréstimo pessoal? É. Só que vicia. Não é. Ela vicia, porque é um dinheiro fácil que vem de sua conta, você tá cheio de. De repente tá com muito dinheiro. Você entra no banco, entra no celular, de repente tem 20, 30 mil em sua conta. Você não fez nada. Isso vai pagando ao longo do tempo. Então tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo para pegar o empréstimo pessoal, para não ter esse descontrole. Não é tão simples depois que você pega de você sair dessa bola de neve de empréstimo pessoal, porque a vida está cara, a vida está difícil, a gente vai gastando dinheiro mesmo. Então ter esse cuidado. Bom que você conseguiu sair, você conseguiu se organizar. Vamos agora para o ponto do amortizar ou juntar. No geral,
quando a gente consegue amortizar. O que é amortizar? A gente está antecipando as parcelas. O que eu ia pagar daqui a 5 anos, estou pagando agora. Os juros, quando a gente fala principalmente de carro, financiamento de casa, ele é composto e ele vai contando o tempo que essa parcela vai ser paga. Vou pagar em 5 anos. Então o banco faz uma média para calcular esses juros do valor do dinheiro no tempo. Se eu estou antecipando a parcela, eu vou ter um abatimento nos juros que eu vou pagar ao final. Porque eu estou dando dinheiro para o banco agora, ao invés de dar daqui a 5 anos. Se eu fosse dar 5 anos, teria que ser mais. Se eu estou dando agora, eu quero desconto. Senão, não antecipo. Se não for para ter um desconto, eu não vou antecipar. Essa é a vantagem de antecipar. O ponto é que, no consignado, a taxa de juros é menor. E na maioria dos consignados, não há esse desconto para amortização. A gente tem que entender direitinho esse contrato para entender se no contrato eu vou conseguir ter desconto. Se eu não tiver desconto, eu ia dizer que não faz sentido, mas vou corrigir. Pode não fazer sentido antecipar. Por que pode? Se é uma pessoa que não tem controle, ou se é uma pessoa que está apertada, a gente tem um dinheiro sobrando, vai juntando ali. E eu não vou antecipar porque eu não tenho desconto, boto na caixinha, boto no Tesouro Selic, boto no investimento. Um empréstimo é de 5 anos. Daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano, São João do ano que vem, Felipe não vai tocar. Felipe toca, quem quiser contratar, inclusive, pode chamar ele. Ele não vai tocar no ano que vem. Vai viajar. Tá apertado. Aí ele abre o aplicativo do celular, vê que tem na caixinha um dinheiro que estava guardado do empréstimo. A tendência é que ele gaste esse dinheiro. Nós somos seres humanos. Tem uma viagem que você quer muito ir e você não consegue ir. Você vai e gasta o dinheiro. Então, para evitar não ter esse risco de gastar um dinheiro que estava destinado para empréstimo, é melhor até antecipar, mesmo sem ter o desconto. Porque você se livra de problema. Não vou ter desconto, mas também não vou gastar esse dinheiro com outra coisa. E o dinheiro a gente não pode gastar 2 vezes. Não posso guardar para amortizar o empréstimo e gastar na viagem. Só pode gastar em uma coisa. Para não correr o risco, a gente está se blindando de nós mesmos. Eu faço muito isso com os clientes, de proteger a pessoa dela mesma. Tem um dinheiro ali que o dinheiro é pro amortizar. Eu estou deixando ele render porque eu vou ter um retorno matemático financeiro melhor, ele rendendo, do que amortizando o empréstimo. Ok. Só que a chance é que eu possa gastar com outra coisa. A gente tem na economia comportamental, a gente tem um sujeito que a gente chama de homos econômicos, que seria o ser humano que vai fazer o melhor financeiramente falando, matematicamente falando. Aquela questão de parcelar ou pagar à vista, financiamento, casa, tal, entraria aí. Matematicamente falando, na taxa de juros atual, o que é melhor? Pegar esse dinheiro e investir. Selic, nesse momento, em maio de 2026, está 14,5% ao ano. Vai dar 1,3 mais ou menos ao mês. Se eu tiver um consignado que está ali 2, 0,99, uma taxa de juros mais baixa, não é comum, mas se eu tiver uma taxa de juros mais baixa, o que é melhor para mim? Deixar ele investido. Porque o retorno do investimento é maior do que a taxa de juros que eu pago. O homus econômico faria o quê? Deixaria lá, só usaria para amortizar depois. O ser humano, nós, não somos assim. Nós acabamos gastando esse dinheiro com outras coisas. Então, se puder, eu gosto, e tem um lado psicológico, comportamental, que eu gosto muito de defender, eu gosto muito de ressaltar. A gente dorme melhor se não tiver, se saber que não tem empréstimo. Sabendo que não tem empréstimo, sabendo que não deve a ninguém, a gente dorme melhor, a gente se planeja melhor, a gente pensa melhor. Então, dá até essa satisfação que você teve, por exemplo, Felipe, de conseguir me organizar, sair do consignado. Dá uma alegria, dá um orgulho. Quando a gente sai do empréstimo é a mesma coisa. Então termina sendo melhor a gente até amortizar para se livrar desse empréstimo do que pensar só no matemático, só no financeiro.
Mas hoje, por exemplo, você só está com consignados ou tem outros empréstimos além do carro? Não, hoje só tenho esse empréstimo do carro e tem outro, mas vai encerrar daqui a 4 meses, que foi de uma situação também assim, de uma entrada num apartamento que eu dei, aí tava faltando um dinheiro. Na verdade, não é nem que tava faltando, né? É porque eu tinha o dinheiro da Não entrada, queria, não só que queria tirar da aí. conta. Não, na verdade não foi isso, não. Foi porque do jeito que eu fiz lá, é móvel na planta, né? Sim. Aí eles cobraram logo as taxas, acho que é ITBI, algumas taxas aí. Uhum. Eles cobraram logo no começo. E eu achei que, pelo que eu tinha entendido, ela ia cobrar, seriam cobradas só no final. Quando for Mas não, fazer eles cobraram registro. logo. Aí eu não tive esse dinheiro na mão. Aí eu tomei um empréstimo para poder quitar, porque senão os juros ia comer. Eu acho que os juros estava bem alto. Aí eu disse: não, eu vou pegar um empréstimo aqui, vou pagar logo essa taxa, boto o empréstimo numa parcela que fique suave. Uhum. Aí pronto, aí vai encerrar uns 3, 4 meses esse empréstimo. Aí pronto, aí eu fico só com mesmo a questão do carro. Esse é um cenário, por exemplo, que o consignado faz sentido. Não é porque eu estou gastando demais no mercado, saindo, lazer e tal. Minha vida está complicada, eu preciso do empréstimo para quitar o que eu gastei do dia a dia. Eu quis comprar alguma coisa muito cara. Ao surgir emergência, a gente ajusta depois, faz sentido. Não é? Como comentei antes, né? É esse cuidado de como utilizar o consignado, de como se organizar com o consignado para não ter dor de cabeça do o orçamento está apertado, quis viajar, estou devendo, pego consignado. Meu salário vem 200, 300, 400 reais a menos no mês que vem. Se eu não conseguia pagar, pagar as contas, salário cheio, como é que eu vou pagar as contas agora? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter com o consignado. Tá certo? Mais algum ponto, mais alguma dúvida, Felipe? Eu acho que a princípio não, né? Ficou. Esse hoje em dia é a minha grande questão, né? O que fazer com o dinheiro que, graças a Deus, tá sobrando, se eu junto. Na verdade, eu já juntei uma parte, aí eu não sei se eu continuo juntando, porque eu Eu, juntei uma parte para fazer uma reserva de emergência, no isso, caso, né? Que esse era o nunca se ponto que eu ia sabe. tocar agora. Já Aí tem eu uma. juntei essa parte, Primeiro e precisa da agora eu não reserva. sei mais, né, se continuo juntando ou se eu já começo a quitar logo. Se já montou a reserva, começa a quitar. Quita o consignado, que vai acabar daqui a 4 meses, depois começa a antecipar o carro. Para tirar a dívida. Não faz isso sem ter a reserva. Tendo a reserva de emergência, que qualquer problema que aconteça, mas eu sou servidor público, tenho estabilidade. Ok, não temos hoje aqui na Bahia um registro recente de calote de governo atrasando o pagamento, governo ou prefeitura atrasando o pagamento. Mas pode acontecer. Como pode acontecer de emergência pessoal de uma hora para outra. Então, ter uma reserva de emergência é fundamental. Não é porque é servidor que não vai ter reserva de emergência. Tem uma reserva. Uma reserva feita, começa a antecipar, começa a se livrar desses pagamentos para ter mais tranquilidade. Já Tranquilo? que estamos no assunto aí da reserva de emergência, o ideal é juntar para quanto tempo? 3, 6, um ano? Qual é Ó, o mais indicado? eu vou dar uma resposta aqui, as pessoas não vão gostar. Até me ajeitar na cadeira. Depende muito. Mas não depende bem explicado. A teoria da educação financeira vai falar para a gente em 6 a 12 meses da renda ou do custo de vida. Se a gente sair aqui na rua e perguntar para qualquer pessoa se ela consegue juntar um mês da renda dela ou um mês do custo de vida, vai ser muito difícil encontrar pessoas que consigam. Não é tão simples. E essa teoria, por mais que seja maravilhoso, seria maravilhoso se todo mundo pudesse juntar 6 a 12 meses da renda. Por ser difícil, isso afasta as pessoas.
Porque a pessoa vai olhar assim e fala assim, pô, nunca vou juntar 6 meses de minha renda, eu não consigo um mês, quanto mais 6. Vou gastar esse dinheiro. Acaba tendo o efeito contrário. A pessoa, por não conseguir, ela vai, chuta o balde e vai gastar. Se eu não consigo tudo, eu não vou ter nada, não. Vou viver minha vida. Entre o depende. Eu gosto de falar assim, começa com o que for possível. Começa a fazer uma reserva com o que dá. Só sobra R$ 10 no mês? Só não, tá muito bom, tem R$ 10 de saldo no mês. 20, 30, 40, guarda. É melhor você ter R$ 200 guardado do que não ter nada quando acontece emergência. Quando tem um problema. Você tem alguma coisa. Começa com o que dá. A partir daí do que dá, a gente pensa no o que eu me sinto seguro, o que eu me sinto segura. Eu me sinto seguro com 2 meses, um mês, minha condição meu emprego é mais instável. 6 meses, 7 meses, 8 meses de renda, pronto. A gente vai ajustando para onde cada um se sente mais seguro, para onde cada pessoa se sente mais segura, para que a gente tenha tranquilidade. No seu caso, que é um servidor, você não tem uma renda extra, que é uma renda variável, você falou toca, né? Tenta começar com 3 meses daquela renda e vai avançando. Para ter 6 ali, para o servidor público tá ótimo, 6 meses da renda, tá tranquilo. Tenta com 3. Mas então eu só posso amortizar ou investir quando tiver os 3 já? Não necessariamente. Tenho 2 meses de renda, tá tranquilo, tenho um mês de renda, juntei um pouquinho que eu me sinto seguro. Eu acho que não vou ter problema. Pronto, a partir de agora, essa é uma reserva. A partir de agora, o que eu consigo guardar por mês, eu divido uma parte para reserva, uma parte para amortizar. Vou dividindo e vou montando a reserva. Não precisa esperar completar a reserva para a partir daí fazer outras coisas. Já tem um valor que eu me sinto seguro. Para muita gente, muitos clientes com mês de renda do salário se sente confortável. Pessoas que são CLT, que é concursado, por exemplo. Quem é autônomo é mais difícil, porque tem uma oscilação mês a mês. Vai de que tem gente que só se sente seguro. Tem um cliente que a gente organizou para ela 8 meses do salário. Não conseguiu ainda, para ela montar. Porque ela falou assim, eu não me sinto segura com menos do que isso. Pronto. Vai de cada pessoa. Tem um cliente autônomo, que ele é autônomo, mas ele trabalha não é computação, fugiu agora o termo agora. Engenharia de software. Programação? Programação. É autônomo, mas ele falou, Rafael, na minha área é muito fácil eu me recolocar, e pela qualificação que eu tenho é muito fácil. Eu não demoro mais do que 2 meses se eu sair e perder meu emprego para trabalhar de novo. E como minha renda é estável, eu não acho que não preciso mais do que 2 meses de minha renda para minha reserva de emergência inicialmente. Ok. A gente sabe que o objetivo é ter um pouco mais, porque a gente não sabe que problema vem na vida, a gente se preparar para problema, mas com 2 meses para ele já está ok. Então, me sinto seguro com 2 meses, pronto. Começa a amortizar, começa a pensar nas outras coisas. Tranquilo? Entendeu? Tirou sua dúvida sobre a questão do amortizar ou juntar e da reserva também? Não, eu acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Eu acho que eu consegui juntar, foi mais ou menos isso aí, uns 3 meses. Eu tava precisando em juntar mais, mas acho que já dá para começar a amortizar. É isso. Não precisa abandonar a reserva, não. Continua com a reserva. Só que já vai dividindo as coisas. Porque você elimina os juros. E pensa assim, se eu já tenho 3 meses, quero ter 6, beleza. Mas se eu tirar essa parcela aqui do meu consignado, eu já estou abrindo mais 400, 500, 600 reais do meu orçamento todo mês. Então eu já consigo aumentar o aporte para a reserva de emergência depois. Ou fazer outras coisas. Já tenho uma segurança, agora eu vou dar um passo mais. Porque daqui a um tempinho já se livra dessa parcela. A gente se livrando da parcela é como se o salário aumentasse. É como o salário teve. Eu lembro agora, teve uma cliente que o salário dela quase que dobrou. Só de livrar a parcela de empréstimo que ela tinha. Exemplo, você dobrou o seu salário nesse processo. Agora a reviveu. Essa tava pior que eu, acho. Essa aí viveu mais tranquila. Então quando você tira o empréstimo, é como se você estivesse ganhando dinheiro também.
principalmente consignado. Você não pode falar, não vou pagar. Não, consignado já foi pago por você. Já está pago. Tranquilo? Muito obrigado, espero ter tirado. Se tiver dúvida, pode falar, não tô te expulsando não. Se tiver dúvida, Não, pode falar. não. A depender do desenrolar da conversa, talvez surja, aí eu pergunto. Pronto, tranquilo, muito obrigado. Vamos agora para uma pergunta aqui que surgiu no chat de Laís. Dê sugestões de onde pode investir. Vamos lá com mais um depende. Por quê? Essas sugestões de onde pode investir. Legalmente, aqui inclusive, e o que a gente vê muito pela internet, não posso nem dizer onde as pessoas devem investir. Quer dizer, eu posso ter uma certificação, CFP, consultor VM, poderia. Quem não tem essa certificação, essa habilitação, não poderia nem fazer isso. Mas eticamente, não faz sentido eu falar assim, pessoal, investe nisso, investe naquilo outro. Porque eu não sei a realidade de cada pessoa. Eu não sei o momento, eu não sei se a pessoa tem reserva de emergência, eu não sei se a pessoa é autônomo, se é LT, concursado, eu não sei o objetivo, se tem dependente, se não tem. Se cuida do pai, se cuida da mãe, tem filho, tem esposo, tem companheiro, companheira. São situações que interferem muito no que a pessoa vai investir. Onde a pessoa ou como a pessoa vai fazer o investimento. O investimento tem que estar sempre atrelado ao objetivo, ao que cada pessoa quer, ao que você deseja. Uma coisa é o investimento para reserva de emergência, como o Felipe comentou, outra coisa é o investimento pensando na aposentadoria. Uma coisa é o investimento que eu quero comprar o carro ano que vem, outra coisa é o investimento porque minha filha nasceu e eu quero levar ela para Disney quando ela tiver 15 anos. Ou porque Pedro tem 9 anos, eu quero fazer investimento para ele ir para a faculdade daqui a 10 anos, 9 anos, 10 anos. São com objetivos diferentes, a gente vai ter investimentos diferentes. Mas completou aqui, né? Investimento de baixo risco. Vamos lá. Não é uma indicação de onde investir, mas o que é investimento, entender o conceito desse investimento de baixo risco. O investimento de baixo risco é um investimento onde eu não quero que o dinheiro oscile muito. Sabe o eletrocardiograma, aquele gráfico, fiz até hoje um teste ergométrico, aquele gráfico ficava subindo e descendo, do coração batendo? É o que a gente vê no mercado financeiro, por exemplo, na Bolsa de Valores, ações. Aquele sobe e desce, é a oscilação do dinheiro, chama de volatilidade, que é o quanto o dinheiro muda, sobe e desce. Quem quer investimento de baixo risco, com objetivos que indiquem investimentos de baixo risco, não quer essa oscilação. Eu quero ter minha reserva de emergência, eu não posso ter o risco de precisar de 6 mil, ter 4, ter 3, ter 5. Eu quero fazer uma viagem no ano que vem, eu não posso chegar ao risco de, pensei, viajar para a Europa, 20 mil. Não posso chegar lá e ter 10. Aí não vou poder ir para a Europa, vou ter que ir para outro lugar. A gente não quer esse risco. Então, investimento de baixo risco é investimento que tem que ter pouca oscilação. A gente vai ter na renda fixa. A gente vai ter pouca oscilação e vai ter os critérios aí de liquidez. O que é liquidez? Pensa assim, a facilidade que a gente tem, foi a melhor explicação que eu já vi sobre liquidez é essa. O que é liquidez? A facilidade que eu tenho de aquele dinheiro que eu vejo no celular, aquele númerozinho que eu vejo ali no celular, se transformar num lanche do McDonald's. Eu consigo pegar agora, tirar o celular e apagar, daqui a 2 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Isso é liquidez. Geralmente, baixo risco vai ter liquidez mais baixa. Um dia, no mesmo dia, um mês, a gente consegue ter baixo risco, com liquidez de 1 ano, de 2 anos também. Tem que entender aí, casar o objetivo. Por isso aquela questão do entender o objetivo. Mas voltando, para não deixar a Laís sem resposta, não deixar vocês que estão nos acompanhando sem resposta. O investimento de baixo risco, a gente vai ter investimento do Tesouro como o Tesouro Selic ou o Tesouro Reserva, que foi lançado recentemente, que casa muito bem para a reserva de emergência, por exemplo. São investimentos de baixo risco. A gente vai ter CDB ligados ao CDI. O que é o CDI? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. O banco, ele não pode terminar o dia negativo. Ele tem que terminar o dia zerado ou com dinheiro na conta.
Para que ele não fique negativo, o banco faz muitas transações, muitos empréstimos, muita movimentação durante o dia. Para que ele não fique negativo, um banco empresta dinheiro ao outro. E esses juros que um banco cobra do outro é o CDI. Ele vai acompanhar, o DI na verdade, né? É o DI, o CDI é o que te utiliza como parâmetro para investimento. E o CDI vai acompanhar a taxa Selic, vai estar próximo à taxa Selic. Então, o CDB com rentabilidade próxima à taxa Selic. Fundos de renda fixa encaixam também. Mas, por exemplo, se eu não tenho muito conhecimento, se eu não tenho muita disposição, por onde é melhor começar? Começa vendo as opções do Tesouro, começa vendo CDBs que no aplicativo do banco, no aplicativo da corretora, você encontra com baixo risco, sempre buscando rentabilidade pelo menos 100% do CDI, que é o que vai dar o retorno do Tesouro Selic. Se não, se eu vou ter um retorno abaixo do Tesouro Selic, não tem porquê ir para outro tipo de investimento. Mas aí cada um vai entender seu momento, cada um vai entender sua necessidade. Mas o mais importante é a gente entender por que a gente quer investir. Qual o objetivo que eu tenho a fazer esse ou aquele investimento. No caso de Laís, ela tinha mandado ali, né? Investimento de baixo risco. Pode ser uma reserva de emergência, pode ser porque ela não tolera o risco, pode ser porque é autônoma, renda é variável, eu já tenho um risco da minha profissão, de minha renda, porque vai oscilar mês a mês. O dinheiro que eu ganho, que eu guardo, eu quero guardar onde não tenha muito risco. Esse é um ajuste que a gente faz também pensando no investimento. Eu vou deixar com baixo risco aqui para não ter muita oscilação. A gente entende o objetivo. O mais importante é entender o que eu quero, para quando eu quero, qual o objetivo que eu tenho ali. A partir daí a gente encaixa o produto, qual tipo de investimento. A gente vai ter a classe da renda fixa, vou pegar um título público, pegar um CDB, vou organizar, deixar dinheiro guardadinho para não ter nenhum tipo de surpresa negativa. Tá certo? Laís respondeu aqui que quem entendeu. Vamos encerrar, para não tomar muita Já noite. vai encerrar? Felipe, opa, vamos lá. Felipe quer perguntar aqui. Não, aproveitando essa pergunta de Laís aí sobre investimento de baixo risco, e já que você tocou no assunto, eu ia perguntar justamente sobre isso. Que você explicasse um pouco mais sobre esse Tesouro Reserva, né, esse novo lançamento aí do Banco Central, né? Isso. Eu, assim, vi alguma coisa bem por alto, mas não cheguei a me aprofundar mais sobre o assunto. Eu queria que você explicasse, né? Acho que é interessante para todo mundo saber como é que funciona o Tesouro Reserva, essa nova modalidade aí do governo. Bom ponto, bom ponto. Vamos lá falar sobre o Tesouro Reserva. Ele foi um título lançado semana passada, semana retrasada, se não me engano, para facilitar exatamente o que o nome já diz, a reserva de emergência. Como ele funciona? Ele é o chamado D0. O que é D0? Eu tenho o dinheiro na minha conta no dia, na hora que eu pedir, inclusive através de Pix. Tem essa facilidade. Até então, o que era utilizado muito para a reserva de emergência era o Tesouro Selic. O Tesouro Selic atende os requisitos básicos da reserva de emergência, atende. Quais são esses requisitos básicos? Essa liquidez fácil, né? Ter esse excesso de dinheiro. Segurança. Qual é a segurança do Tesouro? É um título público, um título do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o governo brasileiro. Então, quem garante esse título é o governo brasileiro. Algumas pessoas podem perguntar: tem FGC? Depois dos problemas que a gente teve recentemente, não tem FGC, porque FGC é para títulos privados, CDBs de instituições financeiras. Tesouro Direto, a garantia é o governo, que é mais, assim, mais seguro do que a FGC. Os títulos do Tesouro são considerados os títulos mais seguros que temos no mercado. E não tem oscilação, ele não tem volatilidade. Ele é estável. Mas já aconteceu, por exemplo, 2 vezes durante a pandemia, de o Tesouro Selic ter variação negativa. É raro, mas acontece. Raro, mas acontece, né? Raro, mas aconteceu. E já aconteceu também do Tesouro ter que suspender negociações por problemas, questões administrativas. Se a pessoa precisava do dinheiro ali, ela não conseguia. E um outro ponto, se eu peço o dinheiro no Tesouro Selic pela manhã, ele cai minha conta pela tarde.
Se eu peço o resgate à tarde, ele cai na minha conta no dia seguinte. Se eu peço na sexta, cai na sexta pela tarde, cai na segunda, fim de semana, feriado à noite. Eu não terei acesso. Com o Tesouro Reserva, a gente quebra isso. Você vai ter acesso ao seu dinheiro 24 horas. Precisou, fez o resgate, cai em sua conta através de Pix, sem problema nenhum. Cai em sua conta facilmente. Então, o Tesouro facilitou esse processo e veio para concorrer com opções de CDB, com caixinha, com alguns fundos de instituições financeiras. As instituições financeiras usavam exatamente essa facilidade do acesso ao dinheiro, de ser mais rápido que o Tesouro Selic, para barganhar, buscar pessoas que queriam essa facilidade. Com o Tesouro Reserva, a gente tem esse dinheiro muito mais fácil na conta, com a segurança do governo. O que vai acontecer agora, o que se espera, o que deve acontecer agora, que essas instituições financeiras passem a buscar o diferencial pela rentabilidade. Se o Tesouro, um título do governo que é mais seguro, está oferecendo a mesma rapidez, a mesma liquidez para as pessoas terem acesso ao dinheiro, eu tenho que atrair essas pessoas de outra forma. Então, ao invés de dar 100% do CDI, vou dar 105%, vou dar 110% do CDI. É o que se espera. Aí vem um alerta. Reserva de emergência não é para rentabilizar, é para ter segurança. Cuidado que essas ofertas de 105, 110, 120, 130 tem sempre um asterisco ali. E tem as letras miúdas, para entender que às vezes esse 110, 120, 130 é só por um mês. Ou você vai poder ter acesso a esse dinheiro daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Entende bem essas letras miúdas. Mas voltando ao Tesouro de Reserva, ele termina sendo uma opção muito viável e muito atrativa para montar a reserva de emergência. É um título que vai render a Selic, é um título que tem a segurança do governo, e é um título que eu vou ter acesso a ele a qualquer momento. 24 horas, 7 dias por semana, através de Pix. Então a gente consegue montar uma reserva de emergência tranquila, com o intuito que de fato é para o que ele foi criado. Facilitar essa montagem da reserva de emergência. Entendeu, Rafael, Felipe? Ficou alguma dúvida em relação a ele? agora a questão da rentabilidade dele, ele é 100% do CDI? 100% do CDI. Não, ele é 100% da Selic. Ele vai render a Selic. O que a Selic estiver rendendo, ele vai render a Selic. Então, assim, a rentabilidade é similar ao que eu vou ter no Tesouro Selic. Pontos que podem pesar contra a rentabilidade. Quando eu coloco um título no Tesouro, a gente paga uma taxa de custódia na B3. Essa taxa é zerada em alguns corretores, algumas instituições. É uma taxinha que eu vou pagar mais? É. Se estiver zerada, melhor ainda. Imposto de renda vai ser o mesmo do que todos os outros. Rentabilidade acima da Selic. Então, a gente tem essa tranquilidade. Se puder procurar uma taxa, um lugar que tem a taxa de custódia zerada, melhor ainda. Mas o pensamento sempre, reserva de emergência não é para rentabilizar. Reserva de emergência é para me dar tranquilidade. Precisar do dinheiro, eu vou ter exatamente o que eu tinha ali. Não ter risco. Quanto mais seguro for, melhor. Quanto mais fácil o acesso for, melhor também. Dúvida tirada? Vamos mais um aqui de Laís, que ela perguntou aqui, o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais merece até, dá até para a gente fazer algo mais elaborado dele. É um título que foi criado pensando em ajudar a montagem da aposentadoria. Facilitar essa montagem da aposentadoria. Como ele funciona? Eu vou contribuir, você entra no site do Tesouro Direto, eu vou no simulador. Vai perguntar sua idade hoje, com qual idade você quer se aposentar e qual renda você quer ter durante a aposentadoria. Por que isso? Eu vou contribuir de hoje, vamos supor que eu quero me aposentar em 2050. Eu vou contribuir de hoje até 2050 e de 2050 até 2070, 20 anos para frente, eu vou ter uma renda mensal. Então o Tesouro Renda Mais, a gente faz uma poupança através dele para que durante 20 anos
você tem uma renda mensal. Claro que quanto maior a renda que eu quero ter lá na frente, mais eu vou ter que economizar agora, mais eu vou ter que contribuir agora. Quanto mais perto tiver esse prazo, se eu quero me aposentar em 2030, vou ter que botar muito dinheiro para ter uma renda boa em 2030. Se eu quero me aposentar em 2060, eu consigo investir mensalmente um valor menor, porque eu tenho um tempo muito longe, muito longo. Então, é um complemento para a aposentadoria de você ter uma renda garantida durante 20 anos. Vou aposentar aos 60, vou ter dos 60 aos 80 uma renda mensal do Tesouro Renda Mais. Qual a garantia disso? Tesouro Direto, é o governo brasileiro. Se eu morrer, se a pessoa falecer, né, pode acontecer qualquer um, esse título vai para o espólio e fica como herança para os dependentes da mesma forma. E se eu não conseguir mais pagar, você vai receber o equivalente ao que você contribuiu. Porque assim, quando você faz a conta lá, ele vai te dar um valor mensal que você tem que contribuir. Não necessariamente vai ser exatamente aquele valor que você vai contribuir de hoje até lá na frente. Você vai ter que entender assim, ó, para eu ter uma renda mensal de 5 mil dos meus 60 aos 80 anos, eu tenho que ter um montante X. Para efeito de ilustração, eu tenho que ter 500 títulos do Tesouro Renda Mais. A conta é, eu pego 500 títulos do Tesouro e divido pela quantidade de meses de hoje até a data que eu quero me aposentar. Eu vou ter que comprar 0,15 títulos por mês para ter esses 500 daqui a X anos. Então, qual vai ser o valor que eu vou gastar? O valor que corresponde a 0,15 títulos do Tesouro Renda Mais de hoje até o momento da minha aposentadoria. Qual a renda que eu vou ter? A renda equivalente aos 500. Se no meio do caminho eu não consegui mais, tive problema, parei de contribuir, eu cheguei lá com 300 títulos ao invés de 500, ao invés de ter 5 mil por mês, eu vou ter 3 mil. Só para ilustrar números aleatórios, gente. Só para entender que se eu parei no meio do caminho, eu vou ter o equivalente ao montante que eu juntei. O montante que você juntou lá no final é o que vai dizer a renda que você vai ter durante os 20 anos. Então, ele é uma mão na roda, ajuda muito na organização da aposentadoria. Não fica um custo elevado. Se eu tiver um dinheiro para dar de entrada agora, de um aporte inicial, ajuda ainda mais. Quanto mais eu der agora, menos eu vou gastar por mês. Se quanto mais longo for esse prazo, menor vai ser meu custo mensal. Eu acho que vale a pena todo mundo fazer a simulação lá no site do Tesouro Direto para entender como eu posso pensar na minha aposentadoria, como eu posso me organizar para minha aposentadoria. Porque o Tesouro Renda Mais é uma ajuda muito na organização da aposentadoria, tá certo? Vi que Laís respondeu aqui, ótimo. Vamos encerrando para chegando já uma hora. Além de quem está aqui, eu tenho que pensar também quem vai nos ouvir, quem vai nos ver depois, né? No Spotify, lavando prato, andando no carro, no trânsito, no engarrafamento. Aí o engarrafamento me ajuda, pelo menos. Quem vai, quanto tá mais engarrafado tá, mais tempo vai ouvindo. Mas muito obrigado ao Felipe, muito obrigado a Laís que participou, muito obrigado a você que está vendo a gente aqui ao vivo pelo YouTube, a você que está acompanhando. Eu peço, tá no YouTube, se inscreve, compartilha tudo aquilo que o pessoal fala. Se inscreve, curte, comenta, divulga, porque quanto mais gente souber do projeto, quanto mais gente souber no YouTube, do Spotify, ouvir, conversar sobre dinheiro, melhor vai ser a nossa relação com o dinheiro. Se a gente conseguir quebrar esse tabu de falar sobre dinheiro, de comentar, de tirar dúvidas, melhor vai ser. Possivelmente Felipe, colegas dele, servidores, servidoras, não teriam se enrolado tanto com o consignado se um conversasse com o outro, um falasse com o outro do problema que é depois que pega o consignado, a dor de cabeça que é para pagar, por exemplo. Se a gente falasse mais sobre dinheiro, Laís entenderia um pouco melhor do renda fixa, do dia a dia, o que fazer. Não é contar coisas mirabolantes, mas falar do dia a dia do uso do cartão de crédito, como o Luciano, que fez a pergunta sobre milhas e se endividar. Se a gente conversasse, se quisesse somente contar vantagem, se a gente falasse do nosso dia a dia, problemas, o que errei, o que acertei, a gente teria uma relação melhor com o dinheiro. A gente fala de comida, fala de médico, fala de futebol, fala de política, todo mundo tem opinião de tudo. De dinheiro a gente não fala.
E a ideia do projeto, de fato, é que a gente possa falar mais sobre dinheiro. Eu acredito muito nisso. A gente falando sobre dinheiro, a gente conversando sobre dinheiro, a gente vai ter uma melhor relação. E é isso que eu faço dia a dia lá no Instagram, Rafa Bicarneiro, na newsletter que sai toda segunda-feira, no livro de quanto você precisa. Quem não viu está na Amazon, está em principais livrarias, tem esse livro também. Quanto mais a gente conversar, melhor vai ser nossa relação com o dinheiro. Obrigado a você que acompanhou. Mande para amigo, se não gostou, manda para o inimigo, para inimiga, se gostou, manda para amigo, para amiga, para a gente conversar mais sobre dinheiro, tá bom, também, tá bom, pessoal? Lembrando, eu esqueci de falar, lá no Instagram tem um canal falando de dinheiro, você pode se aproximar mais, porque às vezes eu posto alguma coisa que o Instagram não entrega para todo mundo, não chega para todo mundo. Tem um compilado, a gente vai conversando também um pouco mais ao longo das semanas, além do programa, lá no canal no Instagram também. Manda mensagem, que eu mando o link, tá lá na bio, tá todos os canais fáceis de achar, tá certo? Um abraço e até o próximo programa.